2020 tem sido um ano absolutamente fora da curva em todos os sentidos. Na saúde, em especial, não só o que é atingido diretamente pela pandemia tem sentido reflexos. Até outros setores que aparentemente não teriam nada a ver também estão diferentes, como é o caso das cirurgias plásticas. Essa época do ano era para estar em alta, todo mundo aí se recuperando das cirurgias, mas esse ano não foi bem assim. Para falar sobre isso, conversar sobre o que temos de cirurgias aí, de novidades para fazer quando o mundo voltar ao normal, recebo hoje com muito prazer o Dr. Ivan Folquito. Seja bem-vindo, é uma honra receber você aqui. Obrigado, eu agradeço bastante a oportunidade e estou à disposição para esclarecer suas dúvidas dos ouvintes, né? Pessoal, geralmente essa época de inverno, né, Ivan, que nem inverno a gente teve direito esse ano, mas é essa época, né, dos meses mais frios, que opta para fazer cirurgia plástica. É porque você está mais coberto, não vai aparecer tanto, ou realmente o frio é um aliado da recuperação? Eu acho que, primeiro, porque no inverno as pessoas vão menos à praia, se expõem menos, né? Então é uma época indicada para fazer justamente por isso, né? Você vai estar mais recluso, né? E fazendo no inverno, provavelmente quando você chegar no verão, você já vai estar em condições de frequentar uma praia, frequentar uma piscina, né? Então, e também a própria temperatura ajuda na recuperação por predispor menos a inchaços, né? Então, vamos dizer, essa escolha é bem... Sim, já é meio tradicional a pessoa fazer mais cirurgias no inverno, né? E a gente tem o rótulo que o Brasil é o país campeão mundial de cirurgias plásticas. Isso, na tua avaliação, é motivo de comemoração, de preocupação ou um pouco de cada? Eu acho que é mais comemoração, porque a gente sempre fica, a nossa população é bem menor que a dos Estados Unidos, mas a gente sempre fica brigando com os Estados Unidos para ver, não com essa intenção, mas fica sempre disputando para ver quem faz mais plásticas, né? Então, geralmente os Estados Unidos em primeiro, o Brasil em segundo, no outro ano muda um pouco, mas fica sempre em primeiro ou segundo lugar, né? Mas isso quer dizer que o povo brasileiro ele gosta bastante de fazer plástica, né? E a qualidade da cirurgia plástica brasileira é muito reconhecida também, né? Porque vem muita gente de fora, né? Sim, graças aos médicos mais antigos, como era o caso do Dr. Pitangui e tal, que lançou o nome da cirurgia plástica brasileira a nível mundial, né? Então, a cirurgia plástica aqui é muito reconhecida mundialmente, né? E aqui na tua experiência em Ponta Grossa, né, que você tem observado esse tempo que você está aqui, está reduzindo cada vez mais a idade que o pessoal vai procurar a plástica? Eu acho que sim, porque antes a gente tinha um limite assim para começar a fazer cirurgias plásticas, né? Não é que hoje não tenha, mas a procura está sendo maior em pessoas de idade mais precoce, né? Então, acho que a insatisfação e leva a uma procura maior, né? E as técnicas de cirurgia, né, o período de recuperação, etc., avançou bastante? Quer dizer, hoje é mais fácil, entre aspas, é mais tranquilo para você fazer uma cirurgia? Eu acredito que seja. Existem uns trabalhos mostrando que você começar a se movimentar precocemente, começar a fazer drenagens precocemente, ajuda na recuperação. Então, eu acho que tem favorecido uma recuperação mais rápida, né? E as mulheres ainda são as campeãs da procura? Na nossa cultura, sim. Tem bastante procura já do sexo masculino, mas a mulher é campeã, né? E o que a mulherada está mais insatisfeita? O que mais elas vão em busca? Bastante coisa. Bastante coisa, de tudo um pouco, o pacote completo. Mas assim, a gente tem feito assim, bastante cirurgia combinada, né? Então, dificilmente a paciente vai para fazer uma cirurgia só. Então, na medida do possível, né, que não aumente muito o risco, elas procuram fazer prótese de mama junto com uma lipo, né? Então, na medida do possível, a gente consegue combinar algumas cirurgias sem elevar muito o risco, né? Mas à medida que você acrescenta
cirurgias, acrescenta regiões para serem operadas, aumenta o tempo anestésico, isso aumenta o risco também. Então, o médico tem que ter muito bom senso para não deixar a critério do paciente, muitas vezes, porque senão o risco fica muito aumentado, né? Daí você perde o sentido da cirurgia plástica, né? E quando você fala em bom senso do médico, eu acredito que tem que ser o mais presente, porque às vezes eu imagino que tenha pacientes que não têm bom senso nenhum, né? Porque tem alguns milagres impossíveis, né? Sim, a gente tem que ser meio cuidadoso, né, com o paciente, alertar para alguns riscos, né? Porque muitas vezes você deixa a critério do paciente, ele quer fazer tudo, né? Mas não pode ser muito a critério dele, porque senão ele não tem noção dos riscos, né? Quem tem que ter a noção e passar para ele é o cirurgião, né? Então a gente fica limitado a aumentar esse risco demais, né? E a própria expectativa de resultados? O cirurgião, nesse ponto, tem que ser o realista da história, né? Tem pacientes que têm uma expectativa assim, um pouco fora da realidade, né, de resultado. Então, cabe ao cirurgião plástico alertar o paciente até onde é possível conseguir esse resultado que ele espera, né? Muitas vezes a gente fica limitado tecnicamente, né, dependendo do tipo físico do paciente, nem sempre a gente pode alcançar esse resultado que o paciente espera. Então, cabe ao cirurgião, antes da cirurgia, alertar sobre isso daí, né? Para o paciente não ir para um procedimento cirúrgico com uma expectativa fora da realidade, né? Não, senão todo mundo vai querer sair de lá com a cara da Angelina Jolie, né? Vai ser... mais ou menos. E aí, quando que é a hora da pessoa procurar a cirurgia plástica? Quando que realmente, assim, porque a gente sabe que tem uma série de procedimentos estéticos não invasivos que estão evoluindo bastante e que dão o famoso quebra-galho ali, né? Dá uma amenizada. Mas quando que é a hora da pessoa realmente ir para a cirurgia? Olha, a pessoa, o melhor avaliador para cada um é o próprio espelho, né? Então, à medida que a pessoa se sentir incomodada com aquele problema dela ou com o que ela está vendo no espelho, ela pode procurar ajuda, né? Para ver quais os tratamentos, quais as cirurgias que existem para aquele problema, né? Qual o resultado que ela pode obter. Então, o melhor avaliador mesmo é a pessoa com o próprio espelho, né? Se ela se sentir incomodada, ela procura o cirurgião. Se ela achar que está tudo bem, então o importante é ela estar satisfeita, né? E existe o risco do exagero, de pessoas que caem aí meio numa compulsão de cirurgia plástica? Tem pacientes que têm um pouco de exagero nessa procura, né, de cirurgia plástica. Então, às vezes a gente também encaminha para fazer uma avaliação psicológica, para ver se não tem tem um problema que chama dismorfofobia, né, que a paciente olha no espelho, por mais que a gente olhe que não tenha nada de errado, ela enxerga alguma coisa errada, né? Então, cabe ao médico também fazer essa avaliação, se a paciente tem condições psicológicas para fazer uma cirurgia, senão pode ser desastroso, né? Porque ela não vai conseguir muitas vezes alcançar o resultado que ela esperava e depois pode ser muito frustrante para ela, né? E uma coisa curiosa, né, que até um tempo atrás, né, eu lembro quando eu era criança, assim, que eventualmente quem fazia cirurgia plástica escondia que tinha feito, né? Nossa, nem pensar, era uma coisa assim, até meio, tinha um certo preconceito, né? E hoje não, hoje as pessoas, elas assumem que fazem e gostam de fazer, né? Eu acho que ficou muito comum, né? Então, não tem mais por que esconder, né? Antes, a cirurgia plástica no começo era para paciente muito rico, né? Era preço absurdo. Tinha época, teve uma época que meus professores antigos cobravam até em dólar tudo, né? Por causa da inflação, tudo. Mas hoje ela já está acessível a todo mundo, né? Já é muito mais fácil, muito mais comum. Também o número de cirurgiões plásticos aumentou bastante, né? Então, praticamente não tem município no país de pequeno, médio porte que não tem cirurgião plástico, né? Então, ficou mais comum, né? Então, hoje as pessoas não veem tanta necessidade de ficar omitindo ou escondendo alguma coisa que tenha feito, né? Felizmente, né? Vamos ser felizes, né? E me conta, quais são os principais procedimentos? Quer dizer, o que dá para consertar com a cirurgia plástica? Da testa ao dedão do pé, o que quiser?
Os mais comuns, né, são as cirurgias, a primeira, assim, mais comum, geralmente é prótese de mama, né? Depois vem lipoaspiração, aí vem abdômen, outras cirurgias. Mas para cada região do corpo que existe um problema, praticamente a gente tem uma solução, né? Uma cirurgia para ofertar para o paciente para tentar resolver determinado problema, né? Então, cirurgia de rosto, né? De face, ruga, né? Orelha de abano, pálpebra, nariz, cervical, região cervical, mama, tórax, abdômen, coxa, praticamente toda a região você consegue fazer alguma coisa para modificar e melhorar, né? Então, quer dizer, se alguém está se sentindo descontente, não tem mal sem remédio. Alguma coisa dá para fazer. Alguma solução é possível. Sim. Às vezes vai para cirurgia, às vezes é um procedimento mais assim ambulatorial, alguma coisa mais para dar uma melhorada, né? Uhum. E a questão, por exemplo, tem muita diferença entre a cirurgia estética, a cirurgia plástica estética e a de reconstrução, por exemplo, ou elas são mais ou menos a mesma coisa? Eu acho que elas se complementam, né? A cirurgia reconstrutiva, né, ou reparadora que a gente chama, vai servir com o mesmo propósito de uma cirurgia estética, que é devolver a normalidade para o paciente, né, e devolver a autoestima, né? Então, a reparadora, por exemplo, a gente pega um paciente que teve uma queimadura, né, que ficou com uma cicatriz feia, consegue dar uma ajeitada, tal, para melhorar a autoestima do paciente, né? Acho que no fim das contas, o que importa mesmo na cirurgia não é ser estético ou ser reparador, é você conseguir melhorar a autoestima do paciente, né? E nesse sentido, felizmente, né, as pessoas têm conseguido, né, se livrar desses estigmas, né? Você imagina assim, antes de existir a cirurgia plástica, né, a pessoa nascia com o nariz grande, nascia com uma orelha de abano, nascia com a mama gigante, ela ia ter que se conformar com aquilo, ia ter que morrer com aquilo, né? E depois foi desenvolvida a cirurgia plástica e isso veio a ajudar essas pessoas, né? Elas não têm mais que carregar esse estigma até o fim da vida, né? Existe solução para essas coisas, né? E para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, que está em casa aí assistindo a gente, quais são os principais assim, conselhos, dicas que você dá para a pessoa? O que ela tem que estar mais ou menos preparada para a hora de ir para o médico? Agora, com o problema da pandemia, ficou um pouco mais restrito, né, os pacientes que podem fazer cirurgia plástica. Então, principalmente agora, a gente não pode operar pacientes que fazem parte dos grupos de risco, né? Então, tem se evitado operar pacientes com maior de 60 anos, hipertenso, diabético, asmático, né? Pacientes assim que fazem mais parte do grupo de risco. Mas, normalmente, qualquer paciente é candidato, né, um potencial candidato a fazer alguma cirurgia plástica. Lógico, existem as plásticas que têm idade mínima para se fazer, né? Mas não existe uma idade máxima. O que existe é você estar saudável ou não. Se você tiver com a saúde em dia, você pode ter 90 anos e fazer uma plástica, né? E aí o próprio cirurgião é que vai ali ver a questão dos exames, de avaliações que são necessárias. Exatamente. Então, tá certo. Foi um prazer conversar com você. Muito sucesso aí nessa tua missão de deixar as pessoas mais felizes com elas mesmas. Obrigado, o prazer foi meu.